prece para iniciarmos o nosso estudo dessa quarta-feira. Convidamos a todos para a oração. A partir deste momento, com mais intensidade, com mais boa vontade, com mais intensidade, vamos nos vinculando à espiritualidade. Vamos, num primeiro momento, relaxando nosso corpo físico, vamos nos acomodando confortavelmente na cadeira, usando esse momento de aprendizado também para recarregarmos as nossas energias. À medida que conseguimos entrar na frequência do estudo, à medida que vamos criando hábitos positivos, à medida que nos habituamos ao Evangelho, à prece diária, à conversação sadia, nós vamos naturalmente criando possibilidades de revitalização dos nossos centros de força. E este momento, que estamos albergados pela casa, que estamos envolvidos pela equipe espiritual, que naturalmente, com os olhos fechados, fazemos uma prece mais fervorosa, também é um momento ideal para recarregarmos as nossas baterias, fortalecermos os nossos ânimos, criarmos condições para continuarmos caminhando. É preciso lembrar que o Evangelho de Jesus recomenda-nos o amor ao próximo. E o amor ao próximo pode ser exercitado através do nosso movimento de caridade. O Espiritismo, sendo a representação do Cristo redivivo, tem um compromisso direto com a prática do bem. Não podemos nos permitir o evangelho teórico, o evangelho de gabinete, o evangelho dos debates estéreis, o evangelho dos questionamentos inúteis, o evangelho de muita intelectualidade e pouca ação no bem. O movimento de nós espíritas, cristãos, deve ser sempre um movimento de ação efetiva a quem precisa. Entendemos que um momento como este, de aprendizado, é importante, indiscutivelmente é importante. Todavia, o trabalho de socorro àqueles que buscam o pão espiritual, através dos atendimentos do Dr. Klaus, o trabalho de assistência social, dos almoços para aqueles que buscam o pão material, o socorro às crianças através do CCIJ Benedita Pimentel, representam de fato o espírito do cristianismo. O sairmos do lugar comum e ousarmos fazer aquilo que poucos fazem. E isto significa ser espírita, ser cristão. O resto é teoria vazia que não nos conduzirá ao reino dos céus, como muitos imaginam. Tenhamos esta consciência e façamos o melhor possível. Que assim seja.
Bom, pessoal, nós vamos hoje responder algumas questões que estão dentro aí da programação dos nossos estudos que habitualmente nós fazemos. A gente sempre, mesmo que a gente tenha textos para elaborar, a gente tenta transformar os textos em perguntas e respostas, com exceção de amanhã. Amanhã, quem vir no seminário, lembrando, é 19h30, não é 20 horas, 19h30. Aí nós teremos pelo menos 2 horas de exposição. E nós teremos que ler um pouco demais. Aí a gente tem alguns slides, pelo menos uns 200, e aí a gente vai ler bastante, porque é necessário dentro do estudo que vamos fazer amanhã. Mas habitualmente, na quarta-feira, a gente tenta fazer essa coisa mais leve, mais gostosa de perguntas e respostas, porque quando perguntamos e temos a resposta, fica mais fácil o entendimento, a compreensão. Então, a primeira pergunta é muito significativa. Qual é a pior das ilusões? Nos ensinam os espíritos que a pior das ilusões é aquela ilusão que temos a nosso próprio respeito. Sem dúvida alguma, a autoilusão, quando nós atribuímos a nós mesmos qualidades que ainda não possuímos, nós criamos, a médio e longo prazo, uma grande dificuldade no processo evolutivo. E nem sempre nós fazemos isto com consciência. É assim, vamos tentar colocar desta forma. Vamos falar um pouco de desapego. Eu conversava com uma pessoa hoje sobre desapego. Caridade é uma coisa, desapego é outra. Eu posso fazer a caridade doando alguma coisa sem ser desapegado. Exemplo, alguém chega para você e diz assim, olha, tem uma pessoa que mora aí numa comunidade carente, que está passando frio, você não tem uma blusa para dar? E a pessoa diz, não, eu tenho uma blusa, eu vou dar uma blusa, eu tenho aqui, vou dar essa blusa. Isso é uma atitude de caridade, ponto. Agora, o que a blusa que você deu significa para você? Aí a pessoa vai dizer assim, não, nada, porque já estava velha, já não servia para mim, estava lá no guarda-roupa, então eu dei. Então isto não é desapego. Você deu algo que você não teve que fazer esforço para desapegar. O desapego é o seguinte, você tem a blusa, você ainda usa, te serve, você gosta e pagou caro. Ah, mas eu vou dar assim mesmo. Até com dó no coração, mas eu vou dar. Isso é desapego. O desapego implica em você fazer uma atitude caritativa dentro daquilo que vai lhe fazer falta. Basta lembrarmos a mulher do gasofilácio. Lembram da passagem evangélica? Quando todos depositavam ali o dinheiro, fazia doação, e chegou lá uma pobre mulher que depositou ali alguns centavos. Foi quando Jesus disse, essa mulher foi a que mais deu, porque ela deu daquilo que ia lhe fazer falta, os outros deram daquilo que estava sobrando. Você tem R$500, você está indo ao supermercado, e alguém diz assim a você, rapaz, eu estava precisando de uma ajuda, porque tem uma família passando necessidade, eles precisavam fazer uma compra. E você tem R$500 para comprar aquilo que R$500 compra. Aí você tira 200 e dá para a pessoa. Você vai ter que comprar menos coisa. A cerveja já não vai. A carne assada do churrasco já vai ficar para trás. E isto é desapego. Então, a gente vê muitas pessoas dizendo, não, mas eu sou desapegado, eu não tenho apego a nada. Mas você vê a pessoa dando o que sobra, inclusive o tempo. Quem doa o tempo que sobra, não doa porcaria nenhuma. Porque quando nós falamos de doação do tempo, é você sacrificar o tempo que você não tem. Porque se eu for deixar para dar a minha contribuição no trabalho manual de socorro, com o tempo que me sobra, eu nunca vou dar nada. Por isso que para quem trabalha no bem, que tem a consciência de ser um bom servidor, isso implica
em renúncia, em um certo ponto de sacrifício. Então a gente precisa reavaliar se realmente nós somos desapegados. Propomos uma doação para o centro. Precisamos de uma doação para comprar a cesta básica. Quanto é que tem que dar? Olha, o que precisa, o que você puder. O valor mínimo é 50. Então aí a dona Yolanda, que ganha R$1.000 por mês, doa 50. A Márcia, que ganha R$8.000, doa 50. Quem que é desapegada? A Yolanda. E a Márcia? Ela não fez a caridade? Fazer, ela fez. Tudo que você faz em benefício de alguém é caridade, mas não há aí desapego. Porque ela ganhando muito mais, deveria doar muito mais, seria o natural ou não? Então assim, só para a gente ter essa consciência, aí nós vamos nos iludindo. Não, porque eu sou uma pessoa caridosa, outro dia mesmo limpei meu guarda-roupa. Isso, a palavra é essa, você limpou. E com preguiça de carregar para algum lugar, você mandou o pessoal do centro buscar. E você limpou o seu guarda-roupa. Então esse conceito de desapego, a gente precisa reavaliar isso. Nós não somos tão desapegados como a gente diz que é. Ok? E assim, esse conceito de ilusão, a gente precisa lembrar o seguinte, que tudo que eu, em termos de virtudes, ainda corro o risco de cair, não é virtude conquistada. A pessoa diz assim, não, eu sou uma pessoa paciente, eu tenho paciência. Mas outro dia eu perdi a paciência lá em casa, fiz um regaço. Não, então ela não é paciente. Virtude adquirida não se perde mais. Então, a partir do momento que a pessoa adquire a virtude da paciência, ela não perde em tempo algum, em lugar algum. Não, mas eu perdi outro dia, é porque não era virtude ainda. Então, existem algumas virtudes, algumas qualidades, que nós já concluímos o processo. Olha, eu sou honesto, ponto, acabou. Podem lhe oferecer muito dinheiro, você não é corruptível. Eu não sou corrupto. Virtude alcançada. Aquilo que você está em busca, está construindo, mas não está concretizado, mesmo que você acerte, em algum momento você pode errar. Por quê? Porque a virtude ainda não é de sua posse. Você está no processo. Deu para entender? Então, para a gente finalizar essa primeira pergunta, a gente precisa tomar muito cuidado sobre o conceito que nós temos de nós mesmos. Tem um exemplo para quem se acha campeão da caridade, para quem se acha uma pessoa muito boa. Tem uma historinha muito antiga que serve de exemplo, que é daquele homem, muitos devem conhecer porque ela é antiga, daquele homem que entrou num colégio que estava pegando fogo, havia lá 100 crianças, e ele corajosamente foi salvando as crianças, levando para fora, enquanto o edifício pegava fogo, e ele conseguiu salvar 90 crianças. Morreram 10, mas ele foi um herói, ele salvou 90. Então ele foi aclamado pelas pessoas que estavam ali. Quando alguém diz assim, não gente, espera aí, ele não é herói não, ele é incendiário. Na verdade foi ele que colocou fogo e se arrependeu. E no que se arrependeu foi tentar salvar as crianças que iriam morrer. Ele vai ser aclamado ou vai ser linchado? Ele vai ser linchado. Então assim, nós não somos aqueles heróis que estão salvando as pessoas. Nós somos os arrependidos do fogo que nós colocamos na consciência de muita gente. Por mais que nós façamos na atual encarnação, sempre ficaremos devendo. Porque o que nós temos hoje, de um trabalho mínimo na caridade, é o quê? Há quanto tempo a gente está se dedicando às coisas espirituais? 10 anos? 5 anos? Com exceção da Célia, é claro. Cadê a Célia? A Célia. A Célia é aquela jovem que está ali fora, ali sentada. Eu me refiro a Célia porque quando São José de Moraes inaugurou o caminho de Damasco em 1940, ela que cortou a fita. Então vocês imaginam, né, quanto tempo ela está trabalhando. Não vou nem perguntar a idade, né, porque se em 1940 ela já cortou a fita, era da evangelização, não, do grupo de jovens, né Célia?
Célia era do grupo de jovens na década de 40. Então, você vê como que a coisa é. Então, assim, há quanto tempo nós estamos? 10 anos, 5 anos, 20 anos? O que é que isso representa perto de dezenas de reencarnações perdidas? Nada, absolutamente nada. Pô, Agnaldo, mas assim você desanima. Não é para desanimar, é para dar consciência, é para dar informação, é para a gente ter mais cuidado quando a gente vai se iludindo pelo pouco que a gente faz. E não é exagero a gente dizer isso, porque a vaidade, até no campo da caridade, ela vai se intrometendo, e nós vamos nos achando os campeões da caridade. Eu ouço muita gente dizer assim: nossa, eu trabalho tanto naquele centro, o pessoal vai ver se eu sair daquele centro. Talvez fique até melhor. Assim, às vezes você sair, você enche tanto o saco, que você sair fica até melhor, só você que não percebeu ainda. Eu vou fazer falta, uma semana, depois a gente esquece. Mas, esquece fácil. Todo mundo é importante, mas ninguém é indispensável. O centro, a rigor, não precisa de nós, porque o trabalho continua. Eu estou aqui há 33 anos e eu já vi centenas de pessoas virem, irem embora, outras virem, outras irem embora. Trabalho mediúnico com 50 médium, com 10 médium, com 20, com 30. Pessoas vieram, pessoas foram, o trabalho continua. Por quê? Porque a obra é do Cristo, ela não é nossa. Então, vamos tomar cuidado com essa ilusão que nós temos a nosso próprio respeito. Segunda pergunta. Nos tratamentos espirituais, quais são as probabilidades de cura? Eu acho assim, que a gente não deve ter essa perspectiva. A gente deve ter a perspectiva que num atendimento espiritual, nós estaremos sendo ajudados pelos bons espíritos. Guardem bem isso. Quando a prece é feita de coração, não há uma única oração que fica sem resposta. Aí você tem outras implicações. Por exemplo, falando aqui do tratamento espiritual, duas principais implicações. O que eu vejo como um dos problemas que leva as pessoas a não obterem a cura? A falta de empenho, a falta de esforço. Vou dar um exemplo. Algum tempo atrás, eu peguei um livro, o livro do Dr. Hans, chamado Saúde em Plenitude, que não é um livro comum, é um livro que tem um projeto, que tem um propósito. O livro tem lá 90 capítulos, e nesses 90 capítulos, à medida que a pessoa vai lendo um capítulo por dia, ela vai fazendo um tratamento espiritual com a equipe do Dr. Hans. Nós sabemos disso. E eu gostei muito da proposta do livro, porque o livro é muito interessante. E tomei uma decisão. Eu adquiri alguns livros, bastante, e presenteei alguns amigos, alguns conhecidos, alguns clientes, presenteei. Depois de um tempo, para fazer um teste, para fazer uma avaliação, porque aí não era uma curiosidade, não era para avaliar a gratidão de quem recebeu, isso é problema da pessoa, era para avaliar o esforço de cada um. De todas as pessoas que eu distribuí o livro, de cada 10, 7 não tinham terminado de ler. Sequer terminaram de ler o livro que ganhou de graça. Aí eu pergunto a você, uma pessoa dessa quer sarar? Uma pessoa dessa quer se curar? É só ler o livro para fazer o tratamento. Então a gente vai observando que a falta de empenho, a falta de dedicação, a falta de querer fazer o esforço para que haja uma cura real é o primeiro empecilho. Esse é o primeiro problema. Segundo problema, as questões emocionais. Embora, e aqui nós estamos falando dos tratamentos espirituais aqui do Klaus, por isso que eu estou dando esses exemplos. Embora as pessoas que vêm para o tratamento, elas também sejam tratadas emocionalmente e espiritualmente,
O tratamento do Dr. Klaus, ele tem uma finalidade mais do corpo físico, corpo etérico, corpo astral. E por que as pessoas não melhoram? Porque quase sempre a dor física é efeito, não é causa. Então nós temos aí uma espécie de ioiô espiritual. Porque se eu tenho uma dor de estômago, e a minha dor de estômago é o quê? É uma úlcera. A minha dor de estômago é uma gastrite. A minha dor de estômago é um câncer. Beleza. Cirurgia vai ser feita, tratamento vai ser feito. E se você tiver um pouquinho de fé, se você tiver um pouquinho de mérito, você vai ficar curado, acabou o problema. Você vai fazer o tratamento do Dr. Klaus, 6 meses, 1 ano, quanto for necessário. Agora, se a minha dor de estômago é um efeito da minha ansiedade, eu vou melhorar. Mas o problema vai voltar, enquanto eu não curar a minha ansiedade. Deu para entender? E a gente tem visto muito isso nos atendimentos do Dr. Klaus. É muito difícil a ficha que não está lá contido, além dos problemas físicos, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, transtorno disso, transtorno daquilo. E aí nós precisamos fazer uma avaliação, o que é que tem por detrás do sintoma. Mas eu tenho uma enxaqueca, eu tenho uma dor de cabeça. Tá, mas a dor de cabeça é o problema ou é o sintoma? É o problema ou é o sintoma? Porque a minha dor de cabeça pode ser o resultado de eu pensar demais. E se a minha dor de cabeça é o resultado de eu pensar demais, sem dúvida alguma eu vou melhorar com o tratamento espiritual por 1 semana, por 10 dias, quem sabe. E depois a enxaqueca vai voltar. Por quê? O que a enxaqueca quer dizer? O que a dor de estômago está me mostrando? Ou você cura a sua ansiedade ou você não vai sarar nunca. Nossa, olha, eu tenho uma dor de estômago, porque eu sou muito nervoso, eu sou muito explosivo. Então, ou você aprende a se tornar uma pessoa calma, você vai morrer com essa dor de estômago. Então, esse é um processo de cura que acontece de dentro para fora. Ninguém vai curar a pessoa nesse sentido. Você trabalha as personalidades, como a gente faz aqui, todo mundo sabe. Vez ou outra, o Dr. Klaus, ele dá uma orientação, digamos assim, mais específica. Como ele disse outro dia para uma pessoa, quando a pessoa reclamava de uma série de dores, ele disse assim, seus problemas estão aqui. Aí a pessoa não entendeu, ela disse assim, não, doutor Klaus, dor de cabeça eu não tenho não. Ele disse, não, eu disse que os seus problemas estão aqui. Do pescoço para baixo, era só resultado, era só efeito do que ela pensava. Então aí realmente eu considero essas duas questões grandes empecilhos para que a gente tenha a cura daquilo que a gente vem buscar. É muito difícil um problema físico ou espiritual de obsessão não estar conectado ao fator emocional, agindo isoladamente. Muito, muito difícil. Deu para entender essa questão? Então a gente considera esses 2 pontos, 2 grandes problemas. Terceira pergunta. Ninguém quer fazer pergunta? Pode fazer, não tem problema que está filmando não. A gente repete a pergunta aqui. Que plateia animada. Nossa, isso assim, eu fico tão entusiasmado com esse monte de pergunta que vocês fazem, eu fico assim, estimulado pra caramba. Viu? Vamos lá então. Quantas encarnações... essa é boa, essa aqui é boa. Vai esclarecer muita gente. Quantas encarnações mais teremos que viver com os mesmos pais, os mesmos irmãos, a mesma esposa? Isso vai ter fim? Não sei, acho que a pessoa está com pressa, né? Tipo assim, a pessoa está dizendo assim, ó, quando é que eu vou me livrar disso aí tudo? É assim, se são pessoas que você ama, que você quer ter de volta, por exemplo, a gente pode fazer uma reflexão aqui, ninguém precisa responder em voz alta, mas se você fosse reencarnar, quem da sua família você pediria para estar com você de novo? Quem? Seu marido, você queria de volta com você ou já passa a bola? Não, estou passando fora. Seus filhos,
Não, da meia dúzia que eu tenho, só um. Eu só vou querer aquele mais velho que não me deu trabalho. A sua mãe, o seu pai, quem que você iria querer de volta? Nesse sentido é o seguinte, quanto mais você atrasa o seu processo evolutivo, mais chance você tem de não estar com seus entes queridos. Por quê? Porque nenhum espírito pode parar a evolução para ficar esperando você. Eu estou falando aqui de quem se ama, de quem tem afeto, aquela coisa gostosa. Nossa, se eu pudesse na próxima encarnação, eu voltava na mesma família. Nossa, adoro meu pai, adoro minha mãe, eu queria ser filho dele de novo. Beleza. Só que assim, isso que a gente precisa considerar. À medida que você vai atrasando a sua evolução, você vai ficando para trás. Literalmente para trás. Porque os outros espíritos vão continuando, eles vão evoluindo. Então, se você quer ter os seus entes queridos junto com você, preste atenção como você está tocando a vida. Não, Guidão, mas a minha pergunta é no sentido contrário mesmo, é para ver quando é que eu consigo me livrar. Bom, meu filho, então faz a coisa direito nessa vida. Faz a coisa direito. Fazer a coisa direito não significa aguentar tudo. Fazer a coisa direito não significa sustentar uma relação a qualquer preço. Não significa manter um casamento por causa da sociedade, por causa dos filhos. Isso aí é outra história. Aí você vai para a submissão, você vai para uma série de complicações. O que eu quero dizer é o seguinte, resolva dentro de você. O karma é com você, não é com o outro. Não, mas tem uma pessoa que me odeia na minha família. Não tem problema. Não, mas se ela pudesse, ela me matava. Fique tranquilo. A questão é, o que é que você sente por ela? Ah, eu também odeio. Bom, então você está encrencado. Sim, porque ninguém está resolvendo nada. Você tem ódio de um lado, você tem ódio do outro. Agora, se a pessoa diz assim, e tem que ser verdade, não pode ser da boca para fora. Para mim de boa, viu? Se ela me odeia, se ela não me odeia, não tem um mágoa no coração, ela que seja feliz lá, tá tudo certo para mim. Não tem mágoa, nada. Pronto, você resolveu o karma com você. Agora, se a pessoa tem ódio de você por alguma coisa que você fez, aí você também tem que tentar resolver, né? Você ferra a vida de todo mundo, depois se arrepende, fica em paz, os outros se dando. Tem gente que diz assim, mas quem não perdoar, vai para o inferno. Tá, e quem faz da nossa vida o inferno, vai para onde? Deve ir para um lugar muito pior. Então assim, se você errou, conserte. Tente consertar. É o seu dever. A gente também não pode ficar no arrependimento vazio. Certo? Eu devo para a dona Yolanda. Eu peguei 50 mil emprestado dela. Não paguei, porque eu sou desonesto. Mas aí eu viajei, fui embora para o Japão, ganhei dinheiro, me tornei um homem de bem, um homem respeitado, voltei para o Brasil, todo mundo me ama. Mudei para o Brasil, dona Yolanda aparece lá com a polícia. Por quê? Não importa no que eu me tornei para ela, eu devo 50 mil reais, eu não paguei. Eu estou devendo. Então, espiritualmente, moralmente, você pague para quem você deva. Mas eu já pedi perdão, a pessoa não quis me perdoar. Bom, aí então o problema não é mais seu. Você pediu de verdade? Você tentou compensar aí o prejuízo que você gerou para ela? Tentei. E ela? Não, mandou eu para aquele lugar. Tá, beleza. Então deixa ela se virar com o ódio dela, com a raiva dela. Vocês entenderam? Eu já vi situações, de verdade, eu já vi situações de traição de casal, onde o homem traiu, e quem foi para o umbral foi a mulher. Porque ela acumulou ao longo da vida tanto ódio, tanto desejo de vingança, tanto pessimismo, tanto negativismo, que ela entrou numa frequência que ninguém pôde ajudá-la depois. Certo? Deu para entender? Então, é isso que a gente tem que fazer. Então, resolva os seus karmas. Se der para você resolver com a pessoa, resolva com a pessoa, é o certo. Eu te ofendi, estou aqui, quero te pedir desculpa, quero te pedir perdão, foi mal, quero ressarcir o prejuízo que eu te causei. Perfeito, perfeito. Não, mas é assim, é uma pessoa que não gosta de mim. Tá, então goste você dela. É difícil, né? Mas foi Jesus que disse que nós deveríamos amar os nossos inimigos. E amar os inimigos é num sentido assim, não é você levar ele para dentro da tua casa. É você não ter o desejo de vingança, não ter o desejo de ver ele
E aí entra as falsidades da vida, né? A pessoa diz assim, nossa, fulano, e aquela pessoa lá que fez tanto mal para você? Aí a pessoa diz assim, não, eu já perdoei, eu não guardo mágoa, eu confio na justiça divina. Rapaz, correu até veneno aqui no canto da boca. Um dia ela vai pagar. Eu não desejo o seu mal, mas se ela escorregar, quebrar a bacia, teve o que mereceu. Rapaz, se isso não for desejo de vingança, é que é um desejo de vingança mais requintado, né? É um desejo de vingança assim, disfarçado. A pessoa assim, ela floreia tanto, é igual quando a pessoa diz assim, ó, vou falar uma coisa para a senhora, dona Yolanda Damares, não é para falar mal não. Como não é? Você já está falando. E a pessoa quer fazer, ó, eu quero falar mal e não quero que a outra perceba que eu estou falando mal. Então eu digo assim, ó, vou falar uma coisa dela, mas não é falar mal não. Claro que é, criatura. Claro que é falar mal, você vai falar mal sim. Você está dizendo que não para não ficar com peso de consciência, mas que é. Então a gente tem umas coisas que a gente quer enganar a gente mesmo. Não é para fazer fofoca não, tá? Não é, é para quê então? É para que é então? Você vai falar da vida dos outros, se não é para fazer fofoca. Tá vendo como a gente é complicado? Assim, eu vou pedir para vocês erguerem a mão agora. Pelo menos erguer a mão, já que vocês não conversam. Eu acho que a máscara, né, está deixando vocês mudos. Já que vocês não conversam, quem aqui acha que está com pelo menos metade dos karmas resolvido? Erga a mão. Não, 30% também é muito pouco, né, dona Márcia? Pelo amor de Deus. Nessa idade, não que eu estou, que a senhora está. Nessa idade, 30%, dona Márcia? A senhora já passou dos 30? Faz tempo, né? A senhora está com o pé, a senhora já sabe que você já está com o pé do outro lado, né? Não, também não fica apavorada não, a Célia já está com 2 pés do outro lado e ainda está aqui, ela já está com os 2 pés e continua aqui encarnada. Vai, pessoal, ninguém, a senhora acha 50%? Quem mais? 18 anos para cá. Quem mais aí? Cadê os corajosos? Ninguém, gente? Pera um pouco, na idade que você está, porque aqui a média é alta, aqui a média, eu estou olhando aqui, a coisa vai, né? Meu Deus, peraí, se até aqui você não resolveu 50% dos seus karmas, pelo menos, você vai fazer o que da tua? Você vai resolver quando? Gente, vamos apressar o passo, né? Os cabelos brancos aí, vamos apressar. Não é uma referência a você, viu, Márcia? Eu sei que o seu é chiqueiro, eu sei como é que é. Não é uma referência a você, né? É outra coisa. O seu caso é diferente, Márcia. O seu caso é diferente. Tá certo. Vamos lá. Nossa, fiquei preocupado com vocês agora. Isso, legal. O Milton disse uma coisa legal, bacana. Eu estou brincando aqui, vamos voltar a falar sério. A gente não tem aquela certeza, né? Isso é verdade, a gente fica na dúvida, puxa vida. E sabe por que a gente fica na dúvida? Porque a gente não tem a informação, ou pelo menos a gente não tem maior parte da informação do que estava programado. De repente a gente acha que está fazendo muito e a gente não chegou nem perto do que era para fazer. A pessoa diz, nossa, eu estou muito feliz que agora eu estou sendo médium e trabalhando para Jesus. Tá aí, você desenvolveu a mediunidade com quantos anos? Com 55. Era com 30, você está mais de 20 atrasada. Corre, você vai ter que estar com 90 incorporando espírito. Lá no asilo você vai ter que... Porque se você demora muito no começo, você tem que acelerar no fim. Vocês entenderam? Só vai estar com Alzheimer, vai ter que estar incorporando espírito. Certo? Eu vou pegar a Célia, ela com Alzheimer, né? E o espírito vai incorporar, mesmo com Alzheimer, para ela poder, né? Por exemplo, Dona Nessi, os pão que ela traz para mim, está com 90% dos karmas resolvidos. Viu, Dona Nessi? A senhora fique tranquila, viu? Quando a senhora estiver trazendo pão, aquela coisa toda, a senhora está ótima. Bom, brincadeiras à parte, vocês entenderam, né? As pessoas que nós amamos, se a gente atrasa muito a evolução, fica para trás. Nas questões kármicas, resolva o que você tem que resolver, porque é assim, aí não tem jeito. Você não resolveu aqui,
você se compromete com uma outra encarnação. Não quer dizer que o marido vai casar com a mesma mulher, que a mulher... Não é assim uma matemática exata. A gente fica com umas coisas também. Ah, mas se você se separar nessa encarnação, na outra você vai ter que voltar para casar de novo. Quem falou que é assim? Não é exatamente assim, não é essa matemática exata. Você ia perguntar? É assim. É assim. Quanto mais mérito o espírito tiver, mais ele tem poder de fazer escolhas para a sua encarnação. Méritos. Se ele não tem méritos, aí ele está entregue à própria sorte. Tipo assim, fulano está na hora de reencarnar. Ah, então, é no Brasil? Não, é na Etiópia. Ah, mas lá eu não vou. Ó, só tem essa vaga. Ou você desce agora, ou tchau. Ele tem que ir. Por quê? Porque não angariou. Porque a lei de Deus é incorruptível. E ela se baseia na lei do mérito. O que funciona? A lei do mérito. Então, se você pegar um espírito mais consciente, que tem mérito, que fez o bem, claro que ele pode escolher, que ele pode solicitar. Olha, eu queria que fosse assim, queria que fosse desse jeito. É possível reencarnar nessa condição. E isto, à medida do possível, é sim atendida pelos benfeitores. Inclusive a questão familiar, de ter aquela pessoa como mãe, de ter aquela pessoa como pai. Se o espírito não angariou méritos, aí me desculpe, vai aonde der, certo? Não, não vai, claro. É, porque aí é assim, o que a Márcia está dizendo é o seguinte, se o espírito tem mais consciência, mais evoluído, ele não vai pedir mordomia, ele vai pedir uma situação em que ele possa trabalhar no bem, ele já está resolvido, vocês entenderam? Mais ou menos assim, ó, espírito mais evoluído, tem direito de reencarnar na família do Agnaldo. Espírito comprometido, ou vai na família do Ricardo ou do Fernando, com exceção da Helena, que veio ajudar o Ricardo a evoluir, que ela já é um espírito de luz, né? Feita a ressalva, ok? Porque ela eu conheço, e o Ricardo também. Bom, quando falamos de persona, estamos falando de quê? Persona é máscara. Na linguagem de Jung, a persona é aquela máscara que nós usamos até para sobreviver. É a máscara que nós colocamos para que as pessoas gostem de nós. Até um certo ponto não tem problema nenhum, todo mundo usa máscara. Todo mundo tem essa persona. Qual é o problema? Quando nós nos identificamos com a máscara e não queremos tirar. Lembram do filme O Máscara? Vocês lembram? Que a pessoa colocava a máscara e aí não queria tirar mais, porque ele conseguia fazer um monte de coisa. É mais ou menos isso. Qual é o problema? Você se identificar com os papéis. Esse é o problema. Então eu tenho a máscara do professor, a máscara do médium, a máscara do advogado, a máscara do empresário, para sobrevivência. Para a minha evolução, eu tiro a máscara e sou eu, quem eu sou, e tento melhorar. Para a pessoa que tem uma dificuldade em olhar para o seu sombrio, ela permanece com a máscara. Ela é professora o tempo todo. E a gente gosta disso, a gente se identifica com a máscara. Não é assim? Por exemplo, tem médicos, alguns, que gostam de ser chamados de doutor até no ambiente familiar. Ah, se você não chamar ele de doutor. Nossa, é briga na certa. Identificou com a máscara. Se não tiver o doutor, ele não atende. Isso é perigoso. Isso é perigoso. Então, o cara lá é professor. Então, ele se habituou. Não só as crianças, os vizinhos, os amigos. Ô mestre, ô professor, ô mestre. Ó que delícia. Porque é um papel da vida dele que ele vai muito bem. Identificou com a máscara, não tira mais. Aí é um problema, porque não aparece o eu. Quem nós somos de verdade. Esse é o problema da persona. Esse é o problema da máscara. Certo? Sim, atrapalha a evolução, claro. Sim, se nós nos negamos a tirar a máscara, nós nos mostramos quem somos, inclusive não nos mostramos para nós mesmos, e aí comprometemos a nossa evolução, exatamente. No dia a dia, como os bons espíritos nos protegem? Não é bem os bons espíritos que têm que nos proteger, não é mesmo?
Os bons espíritos, eles estão aí numa tentativa árdua de ajudar a humanidade e ajudar a cada um de nós. Não podemos esquecer que na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, nos nossos relacionamentos, somos nós que estabelecemos esta proteção. Através dos nossos pensamentos, através das nossas atitudes, através da nossa vibração. Somos nós que vamos construindo essa situação agradável. Eu chego no ambiente de trabalho, eu faço uma prece. Algumas vezes por dia eu leio o Evangelho, se eu for espírita, pode ler qualquer outra coisa. Eu dou uma parada, faço exercício de respiração. Eu tomo cuidado com aquilo que eu vou falar. Porque uma vez você contaminado, demora para descontaminar. Quando você tem um pensamento negativo, seja ele qual for, um pensamento pecaminoso, um pensamento ruim, você tem o pensamento, ele fica circulando na tua mente por um tempão. E qual é o problema disso? Muito simples. Vamos imaginar que você, numa explosão de cólera, falou um monte de palavrão, xingou um monte de gente, se irritou, você vibrou aquilo, ficou aquela energia. O que aquilo vai causar? Tudo quanto é pessoa problemática vai arrumar confusão com você aquele dia. Começa cedo, vai acabar só de noite. Não é coincidência, porque o seu padrão vibratório, o pensamento que você projetou, ele continua funcionando. E as pessoas vão se sentir atraídas. Aí é o cara que vai brigar com você, é o cara que vai brigar pelo telefone, vai ter problema o dia todo. Vocês entenderam? Aguinaldo, e se eu tiver um pensamento assim, não muito legal no campo do sexo? E aí, como é que fica? Bom, tudo quanto é pessoa desequilibrada nessa área vai cruzar teu caminho aquele dia. E se você não tiver cuidado, vai ficar pior do que você já está. Porque o pensamento se sustenta por um tempo. Não é uma coisa automática. Ah, eu fiquei nervoso, eu xinguei, me desequilibrei, mas agora eu vou fazer uma prece aqui e já vou ficar bom. Não, não é assim não. Não é assim não. Às vezes aquilo vai perdurar por dias. E aquilo vai te consumindo, né? Porque vai mexendo com os chakras, vai mexendo com tudo. Observem que quando o Dr. Klaus trata pessoas com depressão, ele mexe muito nesse chakra aqui, ó, que é o esplênico, que fica aqui abaixo da costela. Sabe por quê? Porque a depressão, energeticamente falando, ela vai, digamos assim, atrofiando os centros de força, principalmente o esplênico. Você tem ali uma energia, um fluido que não gira. Eu dei esse exemplo outro dia para alguém, eu não lembro quem. Você lava a roupa, em vez de você torcer, ou torcer na máquina para pôr no varal, você coloca daquele jeito no varal. Vai secar? Não. É isso que acontece com os chakras, principalmente com o esplênico. Aí a pessoa com depressão tem sono. O sono também é por causa da depressão, mas é por causa dos chakras que estão entupidos. E aí o passe dispersivo vai ajudar muito a restabelecer o equilíbrio daquele chakra. Por isso que todo médium passista deve conhecer magnetismo, deve conhecer os chakras, para saber como eles funcionam. Porque se você vai aplicar passe numa pessoa que está com depressão, e você fazer um passe concentrador de energia, ela vai sair da sessão pior do que ela entrou. Ah, mas ela entrou para ficar bem, sim, mas você fez o procedimento errado. Você tem que ter a sensibilidade de saber onde é que você coloca energia, onde é que você tira. Mas como é que eu vou saber? Uai, de acordo com o que a pessoa tem, você faz uma relação. Bom, se ela está com depressão, deve estar entupida aqui, vamos dispersar. Aí, e se eu sou médio passista, Aguinaldo, estou trabalhando na sala do Klaus, e eu não sei o que é para fazer, o que eu faço? Então você só dá o dispersivo. Você dá o dispersivo. Você não teve intuição, não sabe o que fazer? Não, então não faz mais nada, você dá o dispersivo. Deixa quieto, porque senão você pode depois comprometer todo o quadro que está ali. Certo? Sim, essa palavra é correta. O anjo da guarda é uma espécie de tutor, é um espírito amigo,
Geralmente um ente querido de outra encarnação, um amigo de outra encarnação, que tem a incumbência de te acompanhar durante toda a vida. Isso não quer dizer que o seu anjo da guarda está grudado em você, né? Tem gente que, o meu anjo da guarda está comigo. Não, toda hora, filha, que você vai tomar banho, ele não entra não. Ao que você está comendo, ao que você está dormindo, porque ele também tem outras ocupações. Você tem 3 tipos de espírito, ó. O anjo da guarda ou espírito protetor, é a mesma coisa. Na Igreja Católica você vai ouvir mais o termo anjo da guarda. No meio espírita, espírito protetor, é a mesma coisa. Aí você tem os espíritos familiares, que como a própria palavra já diz, são os nossos entes queridos que estão do lado de lá, que também vêm dar uma força quando eles podem. E nós temos os espíritos afins, ou espíritos simpáticos. Aí pode ser do bem ou do mal. Porque espírito simpático quer dizer o quê? Que é um espírito que se simpatiza com o seu estilo de vida, afinidade. Que aí pode ser do bem, pode ser do mal. Então, espíritos familiares, espíritos simpáticos e o espírito protetor. Em termos de proteção, ele vai nos intuir, ele vai soprar no nosso ouvido, sem interferir no nosso livre-arbítrio. O nosso poder de escolha é absoluto. Nenhum espírito vai escolher por nós, não tem como. Aí eu vou amarrar e fazer você fazer. Nenhum benfeitor faz isso. O que existe é a sugestão, a intuição, assim por diante, certo? Então, anjo da guarda é esse espírito. Anjo da guarda é um espírito superior. Observe, superior ao seu protegido. Não é um espírito superior. Quer dizer, quando você diz que o anjo da guarda é um espírito superior, quer dizer que ele é melhor de quem ele está protegendo. Também não poderia ser diferente. Como é que o anjo da guarda vai te proteger se ele é pior que você? Você cai na bagunça e diz, oba, vamos lá também. Não, ele tem que ter um pouco mais de juízo do que você. Agora, vocês já pensaram como o anjo da guarda dos 6 sofre? Já pensou do coitado do anjo da guarda da Carla? Para aí para pensar. Gente, esse anjo da guarda já vai ganhar o reino do céu só nessa encarnação. Tem os outros aí também que eu estou olhando, mas não posso falar, né? Porque a pessoa pode ficar chateada comigo, posso levar um processo, coisa dessa natureza. Então, assim, tem gente que dá muito trabalho. O anjo da guarda, eu vou te contar, não é mesmo? Vamos lá, para a gente terminar. Ó o burburinho aí no fundo, atenção. Quem falaram? Falaram no plural quem? É, né? Estou vendo quem está aí no fundo. Depois nós vamos conversar ali no canto acabar. Vou te passar umas coisas. Doce ilusão. Sônia. Sônia. Então, dívida. O povo endividado. Para a gente encerrar. Eu ia falar mais, Ricardo falou que não pode passar de 1 hora. Eu ia falar mais meia hora. Não, você falou que não podia. Agora não adianta fazer assim, não. Você falou que não podia. É para acabar? Não, deixa eu responder mais uma, dá tempo ainda. Obrigado. Existe uma meta, autoconhecimento. O que fazer enquanto isso não acontece? Não, na verdade tem 2 metas, autoconhecimento e transformação interior. Porque se você se conhece e não muda, não adianta nada. Eu já sei que eu sou orgulhoso. Tá, e você está fazendo o quê em relação a isso? Não, eu só estou sabendo, só descobri. Não vai ajudar muito. Como é um processo lento, aí assim, para a gente finalizar com chave de ouro, não tem outra coisa, a não ser o trabalho. Você está com depressão? Vai trabalhar no bem. Você está com ansiedade? Vai trabalhar no bem. Eu vou me curar? Não, curar você não vai, querido, mas vai te fazer tão bem. O trabalho, olha, eu vou dizer isso aqui, não é para todo mundo, que eu não posso falar por todo mundo. Eu vou dizer aqui, em relação a alguns médiuns e em relação a mim mesmo. Se não fosse o trabalho, nós já teríamos enlouquecido. Se não fosse o trabalho no bem, nós já teríamos perdido a encarnação. Porque mesmo trabalhando no bem, a gente é perturbado pra caramba. Você já pensou essas mentes tudo vazias, sem fazer nada em casa?
as mãos sem fazer nada em casa. Então, assim, trabalhe no bem, faça alguma coisa. Ah, mas eu não sei fazer nada. Isso é desculpa. Você sabe sim, nós sempre podemos fazer alguma coisa. Nós sempre podemos fazer alguma coisa. É claro que você não vai querer pegar o ônibus, entrar no fim da viagem e sentar na janela. Ah, eu quero trabalhar. Ó, tem um serviço aqui. Não, eu quero incorporar o Dr. Klaus. Ah, filho, você chegou ontem, você quer... Ah, legal, você é legal, bacana. Eu quero ser dirigente do centro, né? Aí você entra no campo da vaidade. Trabalho, qualquer tipo de trabalho. Isso ajuda a manter a nossa sanidade mental. Aguinaldo, você quer dizer que nós somos tudo louco? Somos. Somos espíritos enlouquecidos, presos num corpo físico, com vontade de fazer o bem, mas não temos convicção do bem que fazemos. Nós não temos convicção do bem que fazemos, porque na primeira oportunidade a gente faz besteira. É ou não é? Então não tem convicção. Porque se eu tivesse convicção que o amor é a melhor das vacinas, eu amaria todo mundo, sem exceção. Se eu tivesse certeza absoluta que o perdão liberta, eu perdoaria a todos, sem nenhum questionamento. Se eu tivesse certeza absoluta que trabalhando no bem eu vou melhorar, eu abraçaria qualquer oportunidade de trabalho, até lavar banheiro. A gente tem a vontade, acha que é bom, mas na hora do testemunho, a gente quase sempre demonstra a pouca fé que nós temos, certo? Pode. Mudou, né? Mudou. Muda. Uhum. Muda. Parabéns pelo seu esforço, viu? Parabéns. É uma prova, esse testemunho que você está dando, realmente é uma prova material do que nós estamos falando aqui. Pouco, com altos, baixos, dias melhores, dias piores. Gente, nós não vamos ficar bem o tempo todo, não existe. Não adianta a gente almejar isso. Ah, eu não estou bem, viu? Por quê? Ah, ontem encravou uma unha minha. Ah, eu estou tão revoltado com Deus, por quê? Ah, meu cachorro morreu. Ah, você queria que ele vivesse para sempre? Onde é que você leu que cachorro vive para sempre? Se você pega um cachorro e cachorro vive menos que gente, é claro que um dia ele vai morrer. Você está revoltado com Deus por quê? Ai, nossa, eu não sei que mal que eu fiz a Deus. Por quê? Ai, não estou enxergando nada, estou com catarata. Quantos anos você tem? 90. Mas você queria ter o quê com 90 anos, meu filho? Com 90 anos você já tem próstata aumentada, catarata, impotência sexual. Com 90 anos você já está no lucro, está aqui ainda. Com 90 anos você já devia ter ido. Você nem era para estar aqui mais, você está reclamando do quê? Então, assim, a vida é isso. Aceite o que não pode ser mudado. Vá trabalhando no bem. Não perca essa oportunidade. Porque nós não vamos ter outra. Nós não vamos ter outra. Tá legal? Muito obrigado, muita paz. Amanhã tem estudo de novo, às 19h30, para quem quiser vir. O estudo é aberto, é só vir, tá bom? Muita paz, até a próxima.